Então, você falar que teve bajulação hoje na entrevista do Mano Menezes, eu acho que é uma falta de respeito comigo e com todos os outros repórteres que lá estavam. Mas como eu que estou falando aqui, eu falo que é uma falta de respeito comigo, só isso. Bom, eu não me dirigi à sua pessoa, não citei o seu nome em momento algum. Mas eu estava lá. Quero dizer... Não, agora você falou. Você não falou meia hora, agora eu vou falar. Não falei meia hora, não. Tá, mas agora eu vou falar. Senão eu vou levantar e vou embora. Se eu não posso falar, eu me retiro. Não tem problema nenhum. Eu vou para minha casa e volto às 10 horas da noite. Para mim, tranquilo. Rapaziada, olhem a cara do José Calil, pessoal. Cara de nervoso, né? Vamos colocar aqui mais uma treta aqui na Transamérica. Dessa vez aqui, desentendimento entre José Calil e Marco Belo após chegada de Mano Menezes no Corinthians, tá, galera? Então, se você gosta de ver essas tretas aí na mídia esportiva, se inscreva no nosso canal, deixa o like e bora pro vídeo, rapaziada. O intervalo, mas lá, pelo jeito, a juizada não tem tanta tolerância, não. Eu preciso continuar no assunto que eu estava no intervalo aqui. Pois não, cara. Que agora o ouvinte Josiano Matos está dizendo, seja homem, fale o que você falou ontem. O Josiano Matos, se você quiser medir forças, ou se você quiser saber se eu sou homem ou não, não tem problema nenhum, eu estou à sua disposição. Eu vou repetir o que eu falei ontem, porque um repórter, no começo da entrevista do Mano Menezes, que eu assisti inteirinha, perdi meu tempo de assistir 1h30 de bajulação, porque foi bajulação. Boas-vindas, Mano Menezes. Seja feliz, que você reedite os seus títulos. O que eu disse ontem, vou repetir, e aconteceu na entrevista. As perguntas espinhosas, cutucando, que eram feitas para desestabilizar propositadamente o Vanderlei Luxemburgo, não foram feitas hoje, por ninguém. O que foi feita foi uma pergunta sobre um assunto que o Tomás Rafael falou ontem aqui, sobre arbitragem. Eu não toquei nesse assunto ontem. Eu não falei sobre que ele falou que a arbitragem ajudava o Corinthians quando ele estava no Cruzeiro. Eu não toquei nesse assunto. O que eu falei ontem aconteceu. Foram feitas hoje perguntas amigas ao Mano Menezes. Eu vou aguardar o desenrolar dos acontecimentos, ok? Josiano Matos. Então, se você quiser conferir, outros ouvintes, se tiver alguma dúvida se eu sou homem ou não, ou se eu sustento aquilo que eu digo ou não, estamos aqui, meu amigo. Eu tô aqui todo dia de tarde. Agora, quem você é, aonde você está, eu não sei. Muito bem, só para deixar claro aqui, o que o Calil cita, quando o Calil cita o meu nome, ele cita corretamente, eu falei mesmo sobre essa questão de arbitragem. Eu não toquei nesse assunto, o que eu falo eu sustento, pô. Tomás. Perfeito. E claro, o Belo participou da entrevista, tem o direito de falar sobre o tema também, fique à vontade, meu caro Marco Belo. Queria falar que eu respeito muito o Calil, mas eu acho uma falta de respeito da parte do Calil comigo, porque eu estava na entrevista do Mano, eu estava em quase todas as entrevistas do Luxemburgo. Se você, Calil, assistir a entrevista de apresentação do Luxemburgo, foi do mesmo jeito que a entrevista de apresentação do Mano. O repórter não tem por que perguntar do time jogando mal, sendo que o Mano Menezes não treinou o time ainda. Então as perguntas foram feitas para o futuro. Assim como quando o Luxemburgo chegou no Corinthians, as perguntas foram feitas para o futuro. Depois as perguntas foram ficando mais espinhosas porque o time não jogou nada, porque o trabalho do Luxemburgo foi péssimo, porque a porcentagem de aproveitamento do Luxemburgo é abaixo da porcentagem do Cristóvão Borges, do Silvinho, do Fernando Lázaro, do Wagner Mancini, de tantos outros treinadores que trabalharam no Corinthians nos últimos anos. Então, você falar que teve bajulação hoje na entrevista do Mano Menezes, eu acho que é uma falta de respeito comigo e com todos os outros repórteres que lá estavam. Mas como eu que estou falando aqui, eu falo que é uma falta de respeito comigo, só isso. Bom, eu não me dirigi à sua pessoa, não citei o seu nome em momento algum. Mas eu estava lá. Quero dizer... Não, agora você falou. Você não falou meia hora, agora eu vou falar. Não falei meia hora, não. Tá, mas agora eu vou falar. Senão eu vou levantar e vou embora. Se eu não posso falar, eu me retiro. Não tem problema nenhum. Eu vou para minha casa e volto às 10 horas da noite. Para mim, tranquilo. O que aconteceu nas entrevistas do Vanderlei Luxemburgo, o tom das perguntas. Por exemplo, em várias perguntas e entrevistas do Vanderlei Luxemburgo, foi dito que ele não se dava com os jogadores, o que é mentira.
Luxemburgo nunca teve um problema com um jogador teve no sim. Corinthians. Teve sim. Problema com teve nenhum. Sim. Teve sim. Ah, tá bom. Você teve tem a sua sim. informação, eu tenho a minha. Sim. Eu sei com quem você fala, Calil. Eu sei com quem você fala. Mas não é só com essa pessoa. Eu sei com quem você fala e teve sim. Teve sim. Ele teve problema com dirigente, ele teve problema com conselheiro, ele teve problema com jogador, ele teve problema com fisioterapeuta, ele teve problema com muita gente lá dentro. Muita gente. Fisioterapeuta, sim. Então, é isso que eu queria dizer. Eu vou acompanhar as próximas entrevistas do Mano Menezes e vamos ver. Hoje não foi a entrevista no mesmo tom que era feita com o Vanderlei Luxemburgo. Como é que você vai criticar um cara que não treinou o time ainda? Não, mas espera aí, a pergunta não pode ser feita. Quem critica é comentarista, repórter pergunta. A pergunta não pode ser feita em tom de crítica. Você está falando que as perguntas foram feitas em tom de crítica. Você que está falando e que hoje foi bajulação. E erradamente, porque você não pode pôr o dedo na cara. Uma vez eu estava na entrevista coletiva da Seleção Brasileira na Copa de 94, um jornalista consagrado que trabalhou com a gente aqui pôs o dedo na cara do Parreira, porque o Parreira escalou o Paulo Sérgio num jogo lá, colocou o Paulo Sérgio. Pergunta não é para isso, não é para discutir escalação de time. Pergunta para perguntar. Vanderlei, por que você tirou o tal jogador? Mano Menezes, por que você fez esse esquema? Não é? Os jogadores não se dão com você, o time não joga nada, a torcida... Desculpa. Na última coletiva do Vanderlei, a minha pergunta foi: você acha que o time está jogando bem? Foi essa. Você acha que é muito forte essa pergunta? Eu não me referi a você, não sei por que você pegou o ar. Porque eu tô na coletiva, você tá generalizando, você tá falando a imprensa, você não tá citando nomes. Você não tá falando que foi o repórter tal que bajulou o Mano Menezes hoje. Você tá falando que foi a imprensa, Calil, eu tava lá. Sim, mas eu não vou citar nomes porque eu não quero dar palco a ninguém. Cada um faz a sua pergunta e responde pelas suas perguntas. E, indiscutivelmente, houve perguntas de jornalistas que queriam derrubar o técnico. Foi isso que eu falei ontem e vou aguardar as perguntas ao Mano Menezes. Bom, é isso. Eu já ouvi bastante. Eu quero só falar uma coisa, com todo respeito a todos. Eu acho essa uma conversa um pouco de louco. Porque o Vanderlei Luxemburgo, ele já foi, já foi, entendeu? O técnico que não fez um bom trabalho no Corinthians, na minha opinião e na opinião de muita gente, e agora tá chegando o Mano Menezes e você espera, acho que todo torcedor do Corinthians espera, que o time evolua, que o time apresente alguma novidade, que o time melhore, enfim, se não melhorar, se as coisas não melhorarem, de repente, lá na frente, a gente vai ver que não tinha o que fazer, o Vanderlei, que é tudo a mesma coisa, né? Eu, durante muito tempo, por exemplo, aqui na Transamérica, defendia que o Fernando Lázaro podia ter continuado. Se fosse para manter o Luxemburgo todo o tempo que ele foi mantido, o Fernando Lázaro podia ter continuado. Só não continuou porque não tinha a mesma grife, né, que o Vanderlei. Então, acho que a gente pode sim discutir o futuro olhando também para o passado. Mas chega um ponto que essa discussão ela se torna uma perda de tempo, né? Porque o Corinthians precisa andar, as coisas precisam evoluir. E o Mano Menezes, por exemplo, ele assume um contrato de 2 anos e 3 meses. Eu acho isso de uma relevância enorme. Porque o Corinthians dá um contrato para o Mano Menezes que ele, Corinthians, não conseguiu cumprir com ninguém desde que o Tite saiu. Aquela primeira vez lá, quando o Tite saiu. Nem com o próprio Mano. Né? E um novo presidente irá assumir o clube. Aliás, Galvão... E temos uma discussão, desculpa, Belo, mas em cima disso, até você pode trazer mais informações, e temos uma discussão política gravíssima no Corinthians, neste momento, num momento efervescente, né, da política corintiana, e os 2 candidatos, veja só que loucura, os 2 candidatos se colocaram, né, contra e a favor dessa contratação de uma forma que eu achei absolutamente deselegante. E o Duílio hoje falou bastante sobre isso e para mim o Duílio foi tão deselegante quanto. Exato, porque do jeito que o André Luiz Oliveira, o André Negão falou, né, ele se colocou ali numa situação em que então ele não vai poder mandar embora o Mano nunca, do jeito que ele falou, do Mano Menezes. Ao mesmo tempo, o Augusto Melo falou de um jeito do Mano Menezes, né,
tão desrespeitoso quanto, que ele tem que mandar embora o Mano Menezes no primeiro dia que ele assumiu o clube. Então, isso pra mim é muito mais grave, gente. E só acrescentando, Calil, perdão, Galvão, só acrescentando o que você está falando, para você poder opinar mais, a multa do Mano Menezes é a seguinte: em 2014, ele vai pagar a multa pelo restante do ano. Se ele for demitido em janeiro de 2014, 12 meses de salário. Em fevereiro, 11 meses de salário. Em março, 10 meses de salário, e assim por diante. 2024, perdão. Já em 2025, a multa é de 3 meses de salário em qualquer momento que ele for demitido. 3 meses. Ou seja, ele tem uma certa estabilidade pelo valor da multa em 2024. Em 2025 ele não tem. É muito mais fácil mandá-lo embora, Galvão. Perfeito, perfeito. Deixa eu ouvir o Noriega também. O Noriega estava muito nervoso no começo do programa, muito tenso, agora já está mais calmo, mais sério. Eu tô brincando com o Nori, claro. Nori, o importante é que o Luxemburgo já foi e o Mano Menezes foi apresentado hoje, é o novo técnico do Corinthians. Vai trabalhar já amanhã no Clássico Majestoso, já treinou o time. E o jogo mais importante, claro, é na terça-feira contra o Fortaleza. O que pode mudar nesse time do Corinthians com o Mano Menezes. E se você quiser colocar a mão nesse vespeiro também em relação à política do clube, fique à vontade, Nori, a palavra está com você. Vamos lá, gente. Assim, em relação ao Mano Menezes, ele já chegou falando que pretende compactar mais o time já para o jogo, para o clássico contra o São Paulo, né? Já é uma forma de ver o futebol e uma crítica ao trabalho do antecessor, que o time não era compactado, deixava muitos espaços, tal. Até concordo com parte disso, e isso observarei nos jogos para ver se o Corinthians realmente vai se mostrar um time mais compacto, com menos buracos entre as suas linhas, as suas partes, né? Defesa, meio-campo e ataque. Isso vai ser observado por mim para as próximas análises. Ainda em relação ao Mano, eu me lembro que na semana passada ou retrasada, eu estava ajudando o Kaique Silva na checagem, na apuração da possibilidade do Mano Menezes ir para o Santos, né? E eu me dou muito bem com o Mano Menezes, tenho uma relação ótima com ele, profissional que eu respeito, com quem tem uma relação boa, de bons papos. E eu perguntei para ele para ajudar o Kaique, ele me respondeu via aplicativo de mensagens que não pretendia assumir nenhum time nesse ano. E até brinquei ontem em algumas redes sociais, né, que a palavra no futebol, ela dura o mesmo tempo que um dia em Júpiter, que dura menos de 10 horas, né? Como aconteceu com o Tite e tal, essas coisas todas. Então, o futebol é um ambiente diferente, né? Os comportamentos no futebol são diferentes do que a gente está acostumado no restante da sociedade. Mas isso posto, acho que a gente tem que avaliar tudo com muita frieza. O trabalho do Luxemburgo não foi um trabalho bom na minha avaliação, mas deixou algumas coisas. Que coisas foram? A chegada de jovens jogadores ao time principal, o lançamento de jovens jogadores no time principal, que deram mais opções. Como time, não foi um trabalho que funcionou. A dúvida que eu tenho em relação à política é exatamente essa que o Galvão colocou. E antecipo aqui uma pergunta ao Belo. A eleição é no final do ano, correto? Imagina o que vai acontecer com um trabalho de 3 meses, 2-3 meses, e sendo bom ou ruim, o candidato de oposição ganha a eleição e muda o técnico, né? Então, isso demonstra o que é o Corinthians hoje. Tá aí, pessoal, mais uma treta aqui no nosso canal de treta na mídia esportiva, né, rapaziada? Dessa vez o Calil deu aquela generalizada ali, né? O Calil que tá com birra do Mano Menezes, porque o Santos, que é o time que ele torce, fez proposta pro Mano, e o Mano falou que não ia trabalhar esse ano e agora aceitou o convite do Coringão aí, né, rapaziada? Mas o clima esquentou ali, provavelmente eles vão resolver aí, né? O Calil tá nervoso, né? O Belo não pipocou, o Belo respondeu ali, tava ao vivo, né? E já respondeu, falou que ele tava sendo desrespeitoso, né? Na minha opinião, foi desrespeitoso mesmo, né? Falar que todo mundo passando pano pro Mano lá em coletiva, né? Porque nem tem como criticar o cara que chegou agora no clube, né, rapaziada? Mas essa foi a treta de hoje aqui no canal TNR Fute. Conto com o like de vocês, a inscrição. Qualquer confusão que tiver na mídia esportiva aí pra gente dar uma risada, eu vou estar trazendo aí, beleza, galera? Vou ficando por aqui, forte abraço, fui!